nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Vamos ficar de pé, vamos iniciar, vamos adorar a Deus. Feche teus olhos, agradeça a Deus pela oportunidade de estar aqui, pelo privilégio de estar aqui. Nós estamos felizes porque Deus está nos dando condições. O nosso povo, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, tem sido poupado, mas todos nós conhecemos alguém que partiu por causa desse momento que estamos vivendo. Louvado seja o Senhor, que Ele está nos guardando. E vamos continuar agradecendo a Deus e engrandecendo. É um privilégio podermos estar aqui para adorar a Deus. Senhor, nós te agradecemos, te engrandecemos. Tu és o Deus da vida, Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa alegria, nossa salvação, a nossa rocha, a nossa segurança. Em Ti, Senhor, nós somos verdadeiramente livres, em Ti nós somos vencedores, seja qual for a circunstância, tanto na vida quanto na morte, nós somos mais que vencedores, porque Tu és a nossa vida. E nós te adoramos, glorificamos o Teu nome. E no início desse culto, nós clamamos para que a Tua presença enche esse lugar e enche a nossa vida, para que Tu venha nos tratar e falar, ó Pai, ao nosso coração. E, ó Pai amado, que aqui, o que nós oferecemos aqui como adoradores, possa chegar como aroma suave à Tua presença. Toma nas Tuas mãos, cada irmão, cada irmã que está aqui. E também, Senhor, a cada um que está, ó Pai, assistindo de casa, do trabalho, aonde estiver. Que a Tua graça esteja sobre todos nós. Senhor, abençoe aqueles que estão impossibilitados de vir à Tua casa, por enfermidades ou por qualquer outra circunstância que seja. Que Tu possa tocá-los, ó Pai, aonde estiver, para que sintam o Teu poder. Senhor, nós clamamos pela nossa nação, clamamos, ó Pai, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelas autoridades, pelos médicos, pelo Pai, todas as pessoas envolvidas com a área da saúde, desde motorista na ambulância, aos médicos, enfermeiros. Toma, Senhor, nas Tuas mãos cada um, dê sabedoria, renova as forças, aqueles que estão, Senhor, sendo atingidos por esse vírus, por essa doença, Senhor, nós clamamos, ó Pai, que Tu venha aliviar o sofrimento de cada um, ó Pai. Que a Tua bênção, Senhor, alcance cada leito nesse momento, cada leito de UTI, Senhor, cada leito de enfermaria, cada pessoa, ó Pai, que nesse estado está no corredor, esperando uma vaga, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, nós clamamos aqui. Senhor, nós sabemos que somos pecadores e confiamos na Tua palavra que nos ensina que se nós nos humilharmos, nos arrependermos, nos convertermos, ó Pai amado, que Tu vai perdoar e bem sarar a nossa terra. Nós clamamos por isso. Perdoa-nos, ó Pai, e sara a nossa terra. Perdoa as iniquidades que, ó Pai, foi se alastrando por todos os segmentos da sociedade, ó Pai, desde os mais simples aos mais altos escalões da sociedade, autoridades, ó Pai, pelos desvios, pelas falhas, pelas negligências. Perdoa-nos, ó Pai, e sara a nossa terra. Nós clamamos, ó Pai, confiamos em Ti. Pai querido, nós sabemos que Tu és um Deus que ouve os Teus filhos, e aqui estão Teus filhos, clamando e pedindo, tenha misericórdia de nós, e venha sobre nós com o Teu poder e glória, hoje e para todos sempre. Senhor, que esse culto seja todo dedicado a Ti, que todo
tudo que fizer aqui, Senhor, seja, ó Pai, dirigido pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Toma, Senhor, nossa vida nas Tuas mãos, toma cada irmão, ó Pai querido, que Tu seja engrandecido nessa noite, exaltado em todo tempo. Nós clamamos, oramos e Te adoramos. Em nome de Jesus é que nós fazemos isso, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, amados? Tem um canto antigo que diz que Deus está aqui. Você crê que Deus está aqui? Tão certo como eu que falo.
peregrinando sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar, eis-me convosco sempre. Uma certeza nós temos em todo tempo: Ele está conosco. Em nenhum momento nós ficamos sozinhos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Ele tem sido o nosso provedor em todo o tempo, em cada dia. E nós trazemos ao altar um pouco daquilo que Ele tem nos dado. Nós devolvemos, nós não estamos dando, nós agradecemos, nós não estamos pedindo. Vamos fazer isso em adoração. Você que está em casa, pode fazer isso também pelos meios eletrônicos. Aí na tela aparece QR Code também, o link
está trazendo também a sua oferta, dando o seu dízimo. Vamos orar, vamos consagrar ao Senhor e vamos estar entregando a Ele um pouco daquilo que Ele confiou a nós. Senhor, nós consagramos a Ti os dízimos e ofertas. Senhor, isso que está sendo depositado aqui, nós já recebemos isso. Tu tem sido, ó Pai, aquele que tem cuidado de nós, nos dado a cada dia o que precisamos. E nós somos gratos por isso. E apresentamos a Ti como adorador. Receba, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe aqueles que estão passando por momentos difíceis. Nesse momento em que o nosso país passa por essa crise, em que as indústrias e comércios estão sofrendo, em que pessoas estão desempregadas, em que, ó Pai, trabalhadores liberais estão sem serviço. Pai querido, que Tu entre com a provisão e abençoe para que a oportunidade apareça para todos, a fim de que todos recebam, todos consigam, Senhor, se manter de forma justa e digna para a glória do Teu nome. Nós pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos ofertar dizendo que a Ele seja exaltado. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 24 e 25. Mas deixa a tua Bíblia aberta, porque nós vamos ler desde o início, desde o versículo 1, durante a mensagem. Mas nesse momento, versículo 24 e 25. João, capítulo 9, versículo 24 e 25. Diz assim: Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Amém? Pode sentar, queridos irmãos. Essa é a história da cura de um cego de nascença. Como eu disse, volta aí, mantendo a tua Bíblia aberta. No primeiro versículo, a história vai nos dizendo que Jesus caminhava, Jesus estava andando e havia ali um homem cego de nascença. Pelo caminho, sentado, pedindo esmola, Jesus andando com a sua comitiva, os seus discípulos.
os seus discípulos, seguidores, estavam andando com ele, muita gente, e aquele cego pelo caminho. Aquele cego que ficava ali pedindo esmola, o texto fala que ele era um cego de nascença. E aí no versículo 2, você vai ver aí, os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Veja só, irmãos, a primeira coisa que eu quero falar nesse texto é que as pessoas estão sempre olhando para os outros. Tem sempre alguém tomando conta da vida dos outros. Começa por aí. E olha que isso a gente está falando aqui dentro da igreja, porque a gente está falando aqui dos discípulos de Jesus. As pessoas estão mais preocupadas com o que o outro fez ou deixou de fazer, com o que o outro é ou deixou de ser, do que com o que eu sou, do que com o que a gente é. Os discípulos estavam ali, caminhando, e viram um cego parado no meio do caminho. E perguntaram para Jesus: Jesus, estou vendo um cego ali. Quem é que pecou? Ele ou o pai ou os pais dele? A pergunta era relativamente pertinente. Relativamente, ela tinha sentido. Por quê? Na compreensão judaica, na compreensão daquela época, nas leis, acreditava-se que quando uma criança nascia com alguma necessidade especial, com alguma questão diferenciada, com algum problema de saúde, é porque era um castigo, era uma paga, uma consequência de algum pecado, de alguma coisa que os pais fizeram. E Deus, então, na compreensão da lei, da cultura da época, Deus estava dando ali como um castigo. Eu não quero nem entrar no mérito da questão do engano que isso é. Lógico que Deus não age assim. Lógico que Deus não vai jogar o peso do pecado de alguém em uma criança que nasceu. Mas essa era a compreensão da época. Graças a Deus não é mais, pelo menos na nossa cultura. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus não vai agir assim. Mas também a pergunta é muito esquisita, porque eles perguntam: por que esse cego de nascença é assim? Quem pecou? Ele ou os pais? Bom, não faz sentido perguntar se ele pecou. Se ele nasceu cego, então ele teria que ter pecado antes de nascer. Ele não pecou. Então é uma pergunta assim meio sem noção. Tanto quanto alguém que fica mais preocupado com a vida dos outros do que com a sua própria vida. E nós temos que ter a preocupação com os outros, sim. Nós não podemos ser antipáticos, não nos preocuparmos com as outras pessoas. Mas a nossa preocupação tem que ser uma preocupação de cuidado, uma preocupação não especulativa, mas não de julgamento, mas de preocupação. Preocupação de será que essa pessoa está precisando de alguma coisa? Será que eu posso fazer alguma coisa por ela? Será que eu posso ajudar de alguma maneira? Assim deve ser, sim. Nós devemos nos preocupar com os outros, mas não para ficar olhando, julgando, condenando. Uma preocupação que não ajuda é uma preocupação que destrói. Se eu não tiver preocupado com alguém para ajudar esse alguém, qualquer outra razão eu vou estar destruindo essa pessoa. Aqueles discípulos provavelmente não tiveram noção disso. Eles estavam preocupados ali com uma religiosidade, com uma legalidade, com a satisfação de terem esclarecido alguma coisa. Talvez até quem perguntou estava pensando assim: fiz uma pergunta inteligente para Jesus. Mas inteligente foi a resposta de Jesus.
Jesus disse, nem os pais e nem ele pecou. E sobre isso eu falo daqui a pouquinho. Mas eu quero dizer aqui, falando do cego, que existe 2 tipos de cego. Primeiro, aquele que já nasceu cego, como era o caso desse cego. Quem nasceu cego não conhece as coisas. Ele nunca viu. E tudo que ele tem é a imaginação. O conhecimento dele é pelo que ele imagina. Você já pensou em como descrever o céu para um cego? Como você descreve um luar para um cego? Como você descreve o horizonte para um cego que nunca enxergou? Alguém que não tem a mínima noção, nunca viu. Um cego que depende da imaginação e dos olhos dos outros para enxergar. Porque ele mesmo nunca viu. Você fala assim, a linha do horizonte é verde. Ele não sabe o que é verde, ele nunca viu a cor. O céu é azul. Ele nunca viu a cor azul. Ele não sabe o que é azul. Já imaginou a complexidade de alguém que nasce cego? Alguém que nunca enxergou? Já imaginou? Agora, tem o segundo tipo de cego, que é aquele que se tornou cego na caminhada. Ele já enxergou e por alguma razão ele perdeu a visão. Um acidente, uma doença. Por alguma razão ele deixou de enxergar. Então agora ele não enxerga mais, mas ele tem lembranças. Ele lembra, ele já viu. Ele já viu a árvore, ele já viu o céu, ele já viu as cores, ele conhece as formas, ele tem a lembrança. E com o passar do tempo, a lembrança talvez vai ficando embaçada. Eu não sei se com você é assim, né? Mas tem coisas que eu lembro muito nitidamente que aconteceram, de imagens, de cenas. Mas tem algumas coisas que eu lembro meio que embaçado. Por exemplo, tem pessoas da minha infância que eu lembro do vulto, mas eu não lembro do rosto. Agora, tem outras que eu lembro nitidamente, como se fosse hoje. Porque, em alguns casos, a memória também, ela vai se desmanchando. Então, eu quero dizer que aqui, nesse momento, a gente tem possibilidade de 2 cegos. Um cego que nunca enxergou e precisa da imaginação através dos olhos dos outros para entender, para enxergar. E o cego que já enxergou e precisa das suas lembranças para poder enxergar. O fato é que os 2 precisam dos olhos dos outros para enxergar. E quando eu penso na questão espiritual, que existe muito cego espiritual por aí, que não consegue enxergar. Tem muita gente que só conhece Jesus pelos olhos dos outros. Só conhece Deus pelos olhos dos outros. Porque nasceram talvez dentro de um contexto de cegueira espiritual. Não tiveram nunca uma oportunidade, uma experiência. E quando ouve alguém falar do Evangelho de Jesus, a experiência deles está reduzida agora à imaginação. O que ele está falando? Tenta imaginar. Mas também tem cegos que já enxergaram.
Algumas pessoas nasceram na igreja, algumas pessoas cresceram na igreja, algumas pessoas viveram num contexto familiar de evangélicos, de pessoas que tinham acesso à palavra de Deus, mas se tornaram cegos pelo caminho e não enxergam mais. E a grande pergunta para nós que estamos aqui, para você que está assistindo pela internet: você consegue enxergar Jesus sozinho? Você consegue enxergar a graça de Deus sozinho? Você chegou a um ponto de relacionamento com Deus, de um relacionamento com Jesus, a ponto de enxergá-lo como Ele é sozinho? Ou você precisa da ajuda dos outros para enxergar a graça de Deus? É interessante, como eu disse aqui, que aqueles homens pegam aquele cego, um cego de nascença, nunca enxergou, e faz essa pergunta para Jesus e diz: Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele? E Jesus então responde, versículo 3: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Irmãos, preste atenção. Aqui é um ponto muito dele. Eu vou dar uma pincelada, mas aqui é necessário. Alô? É necessário, muito provavelmente, até um tempo de estudo maior, muito maior. Muito maior. Porque preste atenção na complexidade da resposta de Jesus. Primeiro, Jesus disse: a cegueira dele não tem a ver com pecado. Não foi nem os pais que pecaram e nem ele pecou. E aí, irmãos, entra o primeiro ponto. É muito fácil a gente pregar, e eu vivo pregando aqui, que nós sofremos as consequências das nossas atitudes. E isso é verdade. E isso é verdade. Quantas vezes nós estamos passando por problemas que fomos nós quem plantamos esses problemas? Nós escolhemos, nós tomamos decisões, posicionamentos, e que se tornou um problema. E aí a gente vem pensando nesses problemas, mas isso foi plantado por a gente. Só que Jesus está falando, e aqui é que é a complexidade da coisa, de uma situação de que esse homem cego, ele não fez nada e ninguém fez nada para ficar assim. E Jesus diz assim: ele nasceu cego para que se manifestasse nele a glória de Deus, as obras de Deus. E aí isso é duro, irmãos. Você já imaginou? Não sei quantos anos esse cego tinha, mas não era novinho. Pela a narrativa e pela história, ele já era um adulto. Quantos anos e quantas humilhações e dificuldades ele passou até agora, para Jesus dizer assim: ó, você passou por tudo isso, nunca enxergou, ficou dependente de todo mundo, passou por humilhações, ficou na beira do caminho pedindo esmola, se sentindo um abandonado, um discriminado, tudo isso para que a obra do Senhor fosse realizada na tua vida. Essa é uma mensagem, irmãos, que não dá ibope. Porque, irmãos, quem quer sofrer assim? O texto, Jesus está falando que o sofrimento daquele homem foi uma permissão de Deus para a glória de Deus se manifestar ali. E nós vivemos em um contexto de que nós não aceitamos isso de certa forma. Por quê? Porque nós queremos receber, nós queremos ser vitoriosos.
As igrejas estão cheias de mensagens triunfalistas. Você vai vencer, vai dar certo, você vai conseguir. Isso aqui é fruto do pecado, mas se arrepender vai ser curado e vai estar tudo resolvido. Mas o Evangelho, em todo o seu conteúdo, de uma ponta até a outra, o Evangelho nunca foi sobre receber. O Evangelho sempre foi sobre dar. Nunca foi. E o Evangelho hoje em dia que é pregado é de receber. Você quer receber a bênção do Senhor? Aí a gente começa a botar aqui campanhas para receber. A gente deve clamar sim, pedir por misericórdia, mas só que não é a nossa tônica. Irmãos, nós estamos aqui hoje no culto, não é para receber, nós estamos aqui para dar a Ele louvor, dar a Ele honra, dar a Ele glória, dar a Ele a nossa vida. O culto é para Ele, não é para nós, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E nós estamos aqui diante de um texto que nos desafia. Muita gente pula isso. Talvez a maioria nunca se atentou a isso. Mas o que Jesus fala para os discípulos é o seguinte: esse homem está sofrendo a vida inteira para a obra do Senhor ser vista na vida dele. Poxa, que honra para ele. Mas se fosse comigo? E se fosse comigo? Se a dor que eu estou passando é para que a glória do Senhor seja manifestada através da minha vida. Não é o que a gente quer. É mais fácil a gente aceitar que a gente errou. Eu errei, eu estou agora pagando o preço pelo meu erro. Isso é mais fácil. E a maioria das vezes é. Mas existem situações em que Deus quer tratar comigo e com você. Muitas vezes tratar de você através da minha fragilidade, e muitas vezes tratar de mim através da tua fragilidade, com a glória dele se manifestando. Aqui, como eu disse, tem uma profundidade muito grande. Aqui eu vou passar à frente agora, porque aqui, se a gente entrar, a gente já vai para um estudo muito longo. Mas a verdade é essa. Jesus está falando: olha, ele até hoje sofreu para que hoje a vida dele pudesse ser um testemunho para todo mundo. Aí diz o texto, versículo 6: depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Veja só, irmãos, às vezes a forma de Jesus tratar, de Deus nos tratar, vai ser constrangedora. Jesus teve outros casos que ele teve diante de cego, e o cego falou: eu quero ver. E Jesus falou: então veja. Pronto, o cego saiu enxergando. Mas nesse caso aqui, Jesus fez algo constrangedor. Jesus cuspiu no chão, pegou ali a terra onde ele cuspiu, fez uma lama, misturou, fez uma lama e passou nos olhos do cego. Há um desconforto no agir de Jesus. Aquele cego, interessante que, segundo o texto, esse cego não pediu nada. Ele foi colocado na história. O Bartimeu, o outro cego, diz o texto que ele ficava gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas esse cego, o texto não fala nada se ele gritou, pediu. Aparentemente ele não pediu nada. Quem mencionou foi os discípulos. Senhor, está vendo o cego ali? Quem foi que pegou? Jogaram ele na fogueira. E aí Jesus vai e faz algo que talvez, certamente, melhor dizendo, aquele cego não esperava. Jesus faz uma lama,
com a sua saliva e passou nos olhos dele. Veja só, o cego não sabia que era uma lama, e muito menos com uma saliva. Ele só sentiu. Mas as pessoas que estavam ao redor, todas estranharam. Todas pensaram, talvez alguns até pensassem, que nojo. Não é? Fosse hoje, alguns talvez iam pensar. As pessoas estranharam. Mas o fato é que havia um desconforto ali naquele cego. Só que já nesse primeiro ato, Jesus já estava sendo passivo de ser julgado. Porque a lei dizia que não se podia fazer lama no sábado. Por quê? Porque as pessoas que trabalhavam, muitos trabalhavam na construção de tijolos, e fazia-se lama para poder então fazer os tijolos. Então, para que o sábado, porque o sábado era consagrado, era proibido, e a lei especificava isso: não se podia fazer lama no sábado. Então Jesus já infringe ali um princípio fazendo lama no sábado. E aqui tem algo também lindo, maravilhoso, que Jesus está tratando desse cego com a mesma essência que o cego foi feito. De que o homem foi feito? Do pó da terra, da lama, do barro. Foi assim que Deus fez o homem. E aquele homem, na sua essência, tinha um problema, uma deficiência, ele não enxergava. E da essência daquele homem, do pó da terra, da lama, Jesus vai tratar aquele homem e passa ali o barro nos seus olhos, a lama nos seus olhos. E esse homem, ele passa pelo pó duas vezes. Primeiro na criação e segundo na restauração. Mas uma coisa diferenciada, porque assim como lá no Éden, da criação do homem, foi dito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e Deus vai, a Trindade presente, e faz o homem com as suas mãos. Aqui Jesus usa do seu DNA para tocar na vista dos cegos. Jesus vai tratar ele de uma forma muito pessoal, muito íntima. Em uma época que estamos vivendo hoje, que qualquer gotícula de saliva é um risco para o próximo, justamente porque ela pode estar carregada de vírus e de um DNA que é prejudicial. Jesus usa do seu DNA para abençoar. Você sabe o que isso significa? Deixa eu te dar um resumozinho daqui até aqui. Que mesmo que a pessoa esteja cega, distante de Deus, ou porque nunca conheceu a Ele verdadeiramente, ou porque na caminhada se desviou, se perdeu a visão, Jesus está pronto para nos tocar, se relacionar, se envolver, estar em nós, se colocar em nós, para voltarmos a enxergar, para voltarmos a conhecê-lo. Na época, lá nos anos 80, com a equipe ID, uma irmã, a irmã Rose, que pertencia à equipe ID naquela época, escreveu uma música, e ela falava do sangue de Jesus. Era uma música que era para evangelizar
pessoal viciado em drogas. E a letra da música dizia assim: vai correr nas tuas veias um barato diferente. É o sangue de Jesus que já modificou a gente. Sabe, o Senhor Jesus, Ele se envolve com cada um de nós pelo seu sangue, pelo seu DNA. O que eu quero dizer com isso? Deus não quer um relacionamento à distância. Deus não quer um relacionamento baseado na visão dos outros, com base no que os outros enxergam. É os outros que enxergam Deus. Deus quer ter um relacionamento com você, intimamente, bem próximo, misturado no DNA, em que você consegue enxergá-lo e Ele consegue te enxergar. E o texto continua. Então, Jesus disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Essa aqui eu vou parar nessa parte aqui, mas preste atenção nessa parte, porque tem mais coisa aqui, mas o nosso horário já avançou. Depois de Jesus fazer lama e passar nos olhos do cego, Jesus dá uma orientação para o cego agora. Agora você vai até o tanque de Siloé. E isso aqui nos interessa muito para nós que estamos aqui hoje. Vai até o tanque de Siloé e se lava lá. Tira essa lama. Irmãos, da onde esse cego estava até o tanque de Siloé, tinha uma distância aí aproximadamente de 800 metros a 1 quilômetro. Não é muito nem é pouco. É uma distância, não é tanta assim, se a gente não estivesse falando de um cego. É uma distância que a gente caminha 1 quilômetro, a gente caminha tranquilo. Só que nós estamos falando de alguém que tem uma necessidade especial, uma deficiência, de um cego. E que, além disso, ele tem um desconforto, lama nos olhos. Deus sempre vai criar um desconforto para te colocar um desafio que te leve a uma vitória. Preste atenção. Muitas vezes Deus vai nos provar, vai criar um desconforto, vai gerar em nós uma situação difícil para a gente reagir, para a gente poder ir para um desafio. Deus tem um desafio para você, meu irmão. Nesse tempo que estamos vivendo, um tempo de crise para todo mundo, em todos os sentidos: crise financeira, crise na saúde, crise social, crise nos relacionamentos, crise em vários sentidos. Deus tem um desafio para mim e para você, e Ele espera que a gente reaja, porque muitas vezes o povo de Deus para esperando: Deus vai abençoar, Deus vai abençoar. Mas Ele abençoa nos desafiando a ir avante, a fazer alguma coisa, a reagir. Deus nunca nos chamou para ficar parado. A única vez que Ele falou, Ele disse o seguinte: permanecei até que do alto sejam revestidos, e aí ide por todo mundo. Ele até deu ordem para os discípulos uma vez para esperar, para ficar parado um pouquinho, para estar pronto, mas é por um tempo. Deus tem um desafio para mim e para você, e o tempo já passou. Aquele homem está recebendo agora um desafio.
Ele estava ali parado, de repente chega uma multidão de gente, ele não sabe nem o que está acontecendo, ele precisa perguntar para alguém, pergunta, o que está acontecendo? Alguém fala assim, é Jesus que está aqui com os seus discípulos, e eles estão falando de você. E ele fala assim, mas quem é Jesus? Eu imagino, né, irmãos? Estou imaginando. E eles falam, é um homem que ele tem o rosto assim, tem muita gente seguindo ele. E aí esse homem vai, passa um negócio nos olhos dele, e ele escuta a voz de orientação dizendo, vai até o tanque de Siloé e se lave. E aquele homem obedece. Ele não conhecia Jesus, ele ainda não enxergou Jesus, ele está sentindo um desconforto nos olhos, alguma coisa que esse homem passou nos olhos dele, mas ele levanta e vai. E sempre que a gente vai para um desafio, sempre que a gente vai para uma situação de obediência a Deus, vai sempre ter pessoas nos acompanhando. Sempre que você vai em frente, irmão, vai ter sempre gente andando do teu lado. 2 tipos de pessoas vão te acompanhar, sempre. Os que vão para te apoiar, esses são poucos, mas tem aqueles que vão para te apoiar. Aqueles que vão do teu lado dizendo assim, vai dar certo, você vai conseguir, vai sim, tenta sim, tenha coragem, vai, eu confio em você, eu acredito em você, acredita, vai dar. Mas também sempre vai ter aqueles que vão com você para torcer contra, dizendo assim, isso não vai dar certo não. Quem é você, rapaz? Outros já tentaram, você já tentou. Imagine, irmãos, que tem ali pessoas andando do lado daquele cego, dizendo assim, cara, tu acredita que tu vai lavar o rosto no poço e vai enxergar? Você é doido, cara. Tinha gente ali possivelmente falando assim, pô, é Jesus, cara, faz porque vai dar certo. Mas tinha muito mais gente, porque sempre tem muito mais gente para torcer contra do que para apoiar. Tinha muito mais gente dizendo assim, ih, rapaz, tu vai andar à toa, cara. 1 quilômetro perdido para ir e 1 quilômetro para voltar. Ainda vai precisar de ajuda para você encontrar o lugar aqui de volta. Tu é cego, cara. Que doideira tu achar que vai enxergar. Geralmente é assim. Tem muito mais gente para te desanimar, para dizer, ó, não vai dar certo. É com você assim também? Você percebe isso na tua vida? Tem muita gente dizendo, não adianta ir. Vai lá para quê? E é exatamente por isso que tem um desconforto. Aquele cego, ele precisava ir lavar os olhos no tanque de Siloé. Era o plano de Deus, era o projeto de Deus. Se não fosse pelo desafio, pela fé, confiando, tinha que ser pelo menos pelo desconforto. A lama incomodava os olhos, não tinha água ali, o tanque mais próximo está a 800 metros, vamos até lá. Sabe, às vezes, irmãos, a gente fica parado porque a gente tem medo de reagir. Tem uma história antiga, tô acabando, irmãos. Uma história antiga diz que um sábio tinha um aprendiz, eles estavam andando, viajando, e passando por um lugar, depois de andar muito tempo, já anoitecendo, eles viram uma pequena casinha, uma casinha muito simples. Tinha nada ali em volta, só uma vaquinha parada do lado. E eles falaram assim, vamos parar aqui, vamos ver aqui se a gente consegue dormir aqui essa noite. E eles foram lá, bateram na porta, pediram ajuda, e foram recebidos, e sentaram para lanchar, e tomaram ali um copo de leite e um pão. E ali estava um homem com a sua esposa, os seus filhos,
E ele contava para aqueles dois homens e dizia assim: eu vivo dessa vaquinha, essa vaquinha é o que nos sustenta. Todo dia eu tiro o leite dela, vendo o leite e compro as coisas que precisa. E o sábio disse assim: mas você tem muita terra aqui. Ele disse: sim, mas eu não tenho como. Então o meu sustento é tudo dessa vaquinha. E aí eles foram dormir. E no dia seguinte, o sábio e o seu aprendiz acordaram bem cedo, antes da família, e saíram para seguir viagem. Quando eles iam saindo do sítio, o sábio virou para o aprendiz e disse assim: vai lá e mata a vaquinha. E o sábio falou assim: mas senhor, eles nos trataram tão bem, por que o senhor vai fazer isso? Ele disse: vai e mata a vaquinha, não questiona. E ele foi lá então, contrariado, mas matou a vaca e voltou e foi embora. Andou muito tempo em silêncio e passou um tempo, um bom tempo, e eles voltavam de viagem e iam passando por aquele mesmo lugar. E quando iam se aproximando daquele lugar onde tinha a casinha, o aprendiz que estava com o sábio olhou e falou assim: foi aqui que a gente passou, mas está diferente. Agora tinha uma grande plantação, tinha um pasto com muitos bois e vacas. E aí aquele aprendiz pensou assim: poxa, nós fizemos muito mal para aquela família, senhor. Falando com o sábio, nós matamos a fonte de vida delas, e agora eles nem mais estão aqui. E o sábio falou: vamos até lá. E foram e bateram na porta, e quando abriu a porta, era o mesmo homem que estava lá. E eles sentaram, comeram, e aí, conversando, aquele aprendiz perguntou: mas como é que você conseguiu isso aqui tudo? Você não tinha nada. E aquele homem falou assim: é verdade, eu não tinha nada. Mas aquele dia que vocês estiveram aqui, a gente não sabe porquê, no outro dia pela manhã a vaca amanheceu morta. E eu passei o dia sentado na escada da porta, chorando e pensando: o que eu vou fazer da minha vida agora? O que eu vou fazer? Não tenho mais nada. A única coisa que eu tinha era a vaca, e agora ela está morta. E aí então, no final do dia, pensei, falei assim: amanhã eu vou começar algo novo na minha vida. E eu resolvi plantar uma horta, e depois plantar mais um pouco. E aí eu aumentei a plantação, e depois eu consegui um dinheiro e comprei um boi, uma vaca. E assim foi indo, e eu fui crescendo, e hoje eu tenho isso aqui tudo. Sabe, queridos, essa história nos leva a pensar exatamente que às vezes a gente não alcança a vitória porque a gente tem medo de andar até o poço, porque a gente escuta os outros falando que a gente não vai conseguir, porque a gente se sente inadequado. Mas a gente se esquece que Deus tem um propósito na minha vida e na tua vida. Deus tem um propósito para mim e para você. Deus tinha um propósito para aquele cego. Se eu gosto ou não do fato dele ter passado a vida inteira sofrendo, fato é que Deus tinha um propósito na vida dele. E o desconforto que ele estava passando, o problema que ele tinha, a luta pela qual ele passou, e aquele desconforto daquele momento, as pessoas ali criticando, as pessoas pressionando, as pessoas aniquilando ele, não foram suficientes para impedir o agir de Deus na vida dele. Ele precisou reagir, ele precisou se levantar, ele precisou ir em frente. Mas quando ele chegou no poço de Siloé, ele se lavou, e diz o texto que ele voltou vendo. Escute a palavra do Senhor, irmãos, independente de quantos vão te apoiar e de quantos vão te criticar, independente se a situação está favorável ou se ela está contrária. Às vezes parece que estão debochando da gente, mas na verdade o Senhor está trabalhando na minha vida e na tua vida.
Às vezes a gente não entende a forma de Deus agir, mas Deus está agindo, porque a promessa dele, diz a palavra do Senhor, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Deus tem preparado algo grande para você. Pode ser difícil, as circunstâncias, a forma de caminhar. Nós precisamos reagir. Nós precisamos enxergar que Deus tem um propósito. Vamos ter medo? Sim. O medo faz parte da nossa vida. Não tem problema ter medo. Não tem problema a gente ficar com medo e... eu estou com medo, mas eu preciso é ir. Eu não posso ser dominado pelo medo. O medo faz parte da nossa natureza. Deus colocou o medo em nós. Faz parte da nossa formação. É um mecanismo de defesa. O medo serve para prevenir, para preservar a vida. Quando eu chego na beirada de algo muito alto, gera medo, é um sistema, é uma campainha que Deus colocou em nós para dizer assim, é perigoso, se afasta. É uma campainha, é um mecanismo de defesa. O medo não é o problema. Eu não posso ser dominado pelo medo. Não posso nem chegar da janela. Aí é outra coisa. Aí é doença. Não tem problema ter medo. Eu não posso ser dominado pelo medo. Porque quando eu entender e confiar em Deus e me lançar nas mãos de Deus, eu vou ver verdadeiramente Ele, como Ele é. As pessoas ficaram ali interrogando, o texto que nós lemos, os sacerdotes, os fariseus, todos ali estavam dizendo, falaram assim, não é possível, cara, como é que tu enxergou? Ele falou, foi um homem lá que chama Jesus, ele fez lama, passou no meu olho, mandou eu lavar, e eu o enxerguei. E eles disseram, poxa, mas ele é pecador. Ele disse, se é pecador, não sei. Querido, quantas vezes você já ouviu alguém falar para você assim, esse negócio de ser crente, isso é bobagem, isso é coisa que pastor inventou para tirar dinheiro dos outros. Você já deve ter ouvido algo parecido. Pessoas que não acreditam. Aquele cego deu uma resposta fantástica e disse assim, eu não sei o que vocês pensam dele, se ele é pecador, o que é, eu não sei. Uma coisa eu sei, como vocês eu não enxergava, mas agora eu vejo. Eu fui tratado. Deus está nos tratando. Desse tempo de luta, Deus está nos tratando. Está tratando você, está tratando a mim, está tratando a todos nós. É desconfortável passar pelo que estamos passando. É desconfortável ouvir o que temos ouvido. Mas Deus está tratando a sua igreja, para que possamos conhecê-lo, enxergá-lo pelos nossos olhos, não só pelos olhos dos outros. Esse é o grande desafio. O Evangelho quer nos levar a isso, a enxergar a Deus, a enxergar Jesus pelos nossos próprios olhos, não só pelos olhos de um evangelista, não só pelos olhos de um pastor, não só pelos olhos de alguém do ministério de oração, mas pelos meus próprios olhos. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Você enxerga Jesus com os seus próprios olhos? Vamos orar nesse momento. Quem sabe, até alguém que está nos assistindo pela internet, quem sabe você ainda não enxergou Jesus com os teus olhos. Tudo que você sabe de Jesus é pela vivência dos outros. Mas Ele te chama
Ele te chama a ter uma experiência com Ele. Vamos orar? Senhor Deus, glória seja dada a Ti, honra e louvor. Pai querido, nós queremos Te conhecer como Tu és. Não só de ouvir falar, não só pela narrativa dos outros, mas queremos ter uma experiência contigo. Toma nossa vida nas Tuas mãos. Cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está assistindo esse culto, que possa ter uma experiência, ó Pai, contigo, profunda, verdadeira. Talvez, ó Pai, estejam sentindo nesse momento um grande desconforto. Talvez estejam numa grande insegurança, diante de uma grande luta, diante de um grande desafio, diante de uma grande dificuldade. Mas, Senhor, nós estamos aqui, nos colocando diante de Ti, dizendo: queremos, ó Pai, enxergar-Te, queremos ver que Tu estás conosco, e assim, Senhor, nós não vamos temer, porque mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não preciso ter medo nenhum, porque Tu estás comigo, diz o salmista. Senhor, que possamos, que cada irmão, cada irmã, cada pessoa possa sentir a Tua presença bem de perto e sentir o Teu amor, o perfeito amor que lança fora todo medo. Que tenhamos uma experiência verdadeira contigo, não só emocional, de uma grande reunião, de uma grande concentração em que somos levados à emoção, mas uma experiência verdadeira de convívio diário, de Te conhecer, de saber quem Tu és, de andar contigo. Toma nossa vida nas Tuas mãos e abençoa cada um. Nós Te pedimos isso, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uns avisos rápidos. Pode ficar de pé que nós já vamos encerrar. Temos a nossa campanha de Páscoa para abençoar o orfanato, né? Já está chegando alguma coisa. Você pode trazer na semana que vem, né? Alguma doação. Marcinha quer falar? Principalmente material de higiene, não é isso? Alimentos, mas também roupa, brinquedos, né? Nós queremos abençoar um orfanato que tem 6 crianças e ele não está sendo assistido por ninguém, e nós adotamos para essa Páscoa estar abençoando essas crianças. Então traga sua doação para que possamos levar até lá e abençoar aquelas vidas. Amém? Terça-feira temos tido reunião de oração aqui às 18 horas, né? Venham orar. Deus tem muito a nos abençoar e nós precisamos muito clamar a Ele. E vamos continuar orando pela nossa cidade, pelo nosso povo, para que Deus venha intervir nessa praga, nessa contaminação que está ceifando vidas, e que o Senhor conforte o coração daqueles que têm passado por perda. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos receber a bênção. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus o Filho, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus aqui presente, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.